Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Olha eu aqui de novo através do nosso canal aqui pelo YouTube, trazendo para você mais uma pregação dentro do Evangelho da Graça de Deus, assim como ele é e assim como ele está escrito, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus e do nosso Pai Celestial. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que já está inscrito no canal, né? A você que já deixou o seu likezinho. Quem não deixou o seu likezinho, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal aí, né? Para a honra e glória do nosso Salvador e do nosso Pai Celestial, para que o Evangelho da Graça chegue com precisão até você, né? Que nos assiste aí do outro lado. Vamos divulgar com precisão este Evangelho da Graça de Deus, assim como ele é e assim como ele está escrito. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu estou aqui no livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. E vou estar lendo para você até o versículo de número 12. Glórias a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês estão vendo aqui, estou no meu local de trabalho, né? Vai ter um ruídozinho aí, mas o que importa aqui é a mensagem, zoada de frises, né? É o nosso furo musical aqui hoje. Esse barulhozinho aí que parece você também numa cachoeira, né? Tá certo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Irmão, eu tenho uma passagem aqui neste capítulo aonde os fariseus, né, ele interroga Jesus e faz pergunta. O texto aqui é a respeito do divórcio, a respeito do que o Deus une e o homem não separa, né? A respeito do casamento. E eu preciso que você assista este vídeo com precisão e meditem no que está escrito aqui nesse texto, porque é muito importante. Glórias a Deus. É muito importante. As pessoas às vezes me perguntam aqui, irmão, e o casamento, às vezes as pessoas tornam-se escravos uns dos outros por conta desse casamento. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês. O casamento civil, o casamento do juiz, ele é bom, mas não influi na sua salvação, até porque você já é um salvo. Quem não for salvo é um condenado e também não influi, porque não é porque você vai casar no civil que você, sendo condenado, vai tornar-se absolvido, porque o julgamento já teve, foi no madeiro, né? Lá no livro de João, capítulo, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de número 19, está escrito: e este é o julgamento. Foi feita a separação. Hoje somos santos, irrepreensíveis, e já nascemos debaixo da graça de Deus. Quem nasce hoje já nasce numa igreja sem mancha e sem mácula. Não tem mais derramamento de sangue, porque o sangue já foi derramado na antiga aliança, né? Hoje nós vivemos um novo céu, uma nova terra, reina com perfeição em vida, né? O único sacrifício que você pode fazer, meu irmão e minha irmã, é o sacrifício de si mesmo, resistindo às coisas, resistindo às tentações. Glórias a Deus.
Mas por que, meu irmão? Porque o sacrifício foi feito lá na época da lei, nos tempos de Moisés, a lei de Moisés. Tudo quanto falou Moisés e a lei de Moisés, os profetas e os salmos, foi a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, que ia fazer. Jesus disse: foi de mim que eles falaram. Oh, glórias a Deus. Mas hoje aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar do divórcio e do casamento. Do que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio, o casamento do juízo, né? O casamento do cartório em juiz. Você casa hoje, amanhã você vai lá e vocês desmancham. Mas a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Como é que esse casamento é de Deus? Se o próprio juiz que fez o casamento consegue desmanchar. E a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, está dizendo que esse casamento é de homens, não de Deus. O casamento do juízo é de homem. Em juízo, em cartório, é de homem. Glórias a Deus. Meu irmão, mas como é que é o casamento? O casamento de Deus, meu irmão, é quando você ama, é quando você respeita, é quando você considera. Glórias a Deus. Eu conheço irmãos, né? Eu conheço irmãs que arrumam um casamento para colar. Agora, Deus me deu um homem, Deus me deu um casamento, 2, 3 meses, 6 meses, separam. Vive aquela vida, aquele inferno. Oh, glórias a Deus. Aí quando chegam para mim, aí eu disse: então quer dizer que Deus errou em escolher esse homem aí para você. Então quem errou foi Deus? Deus escolheu um homem ruim para você? Ah, Deus escolheu essa mulher aí ruim para tu. Foi Deus que escolheu para tu essa mulher ruim. Oh, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, quando não há respeito num casal, você pode ter certeza que não tem nada a ver com Deus. E quando você tem harmonia espirituais, quando Deus também está lá com você, é porque há fidelidade entre o casal, há respeito entre o casal. E por que esse respeito? Esse respeito é por causa do santo nome de Deus e da fé que você tem no nosso Deus Pai, no Criador de todas as coisas. Oh, glórias a Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos ler o texto no livro de Marcos, que eu já falei, capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo para você até o versículo de número 12. E meditem no texto. Assistam este vídeo e divulguem para as outras pessoas, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus. Diga vocês aí do outro lado, amém? Glórias a Deus. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, seguindo seus costumes, ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar de sua mulher? Glórias a Deus. O que Moisés ordenou? Perguntou ele. Olha, meus queridos e amados
irmãos. Olha a simplicidade e a resposta de Jesus aí para eles. O que Moisés lhe ordenou, perguntou ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Oh, glórias a Deus! Quando você vê os pronunciamentos aqui no texto, você já vai entendendo. Aqui não tem bicho de sete cabeças, já vai entendendo. Glórias a Deus. Olha no versículo de número 5 a resposta do nosso Salvador. Olha só o que responde Jesus a eles. Lembrando que isso aqui foi lá na Antiga Aliança, viu, meus irmãos? Foi lá para a Antiga Aliança isso aqui. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Oh, glória! Glórias a Deus. Passando a moto aí, um barulho danado. Oh, glórias a Deus. Isso foi escrito por causa da dureza do coração dos homens daquela geração, daquela era. Aí já existia um crescimento na lei dos homens. Por isso que Moisés escreveu isso aqui. Mas para a nossa meditação, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entender isso aqui com precisão, o versículo de número 6. Olha o que Jesus de Nazaré respondeu para eles também, na época. Glórias a Deus. Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. E por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E assim eles já não são dois, mas uma só carne. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quando você se une, né? Aqui nessa Bíblia, aqui está dizendo quando você se une com uma mulher, não são duas pessoas, é uma só carne. Glórias a Deus. Você tem que cuidar da sua esposa assim como você se cuida. A sua esposa tem que cuidar de você assim como ela se cuida, como se estivesse cuidando para Deus, como se ela estivesse honrando mesmo a Deus. Glórias a Deus. Com discernimento, com entendimento, com paciência, com fidelidade, com amor, companheirismo, como se fosse para Deus. E Deus não vê duas pessoas, mas uma só carne. Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no meu entendimento, o casamento de Deus é esse, é a fidelidade, é você ser fiel à sua esposa, como se fosse fiel a Deus, ou melhor, sendo fiel a Deus, como sendo fiel à sua esposa, assim sucessivamente os dois. Esse é o casamento de Deus quando a respeito. Foi esse o casamento que Deus fez lá na criação do homem com a mulher.
ou melhor, Adão e Eva. Glórias a Deus. A coisa mais difícil do mundo é um homem viver sem mulher e a mulher viver sem homem. Isso foi o que Deus uniu. Oh, glórias a Deus. Entenda o versículo de número 9 agora. Vamos para o versículo de número 9. Portanto, que Deus uniu, ninguém consegue separar. Diga glória a Deus. Portanto, o que Deus uniu, nem juiz, nem promotor, nem nada, nem justiça consegue separar. E quando você é fiel a Deus, você é honrado. A sua esposa é honrada, a sua família é honrada. E Deus está presente dentro desse lar. Glórias a Deus. Pois é, meu irmão e minha irmã, o casamento no civil, que é o casamento dos homens no cartório, aquele lá no outro dia, se você for lá, vocês desmancham. Agora, o que Deus uniu, ninguém consegue separar. Uma só carne. Um casal, uma só carne. Glórias a Deus. Vamos ler o versículo aqui de número 10 e meditem. E medite o que diz Jesus aos seus discípulos a respeito do divórcio. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas se casam lá no civil e diz que se separar pode casar. Mas hoje pode. Hoje o pecado não é levado em conta. Hoje pode, tá entendendo? Hoje não é pecado. E muito menos adultério. Tá entendendo? Mas vocês vejam o versículo aqui, a resposta de Jesus aos discípulos, que você vai ver que não. Aqui hoje as pessoas dizem que se divorciar não pode se casar com outro no outro dia, mas a Bíblia diz que se divorciar não pode. Oh, glória a Deus, porque o caboclo está vivo. E o que Deus uniu, o homem não separa. Oh, glória, aleluia. Vamos lá, versículo de número 10. Quando estava em casa novamente, os seus discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela, meu irmão. E como é que você diz que se divorciar, você pode casar com outra? Essa explicação aqui está explicando que Deus uniu, o homem não separa. Você está entendendo? Vamos continuar o versículo de número 12. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério também. Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o casamento que Deus fez foi a união entre um casal, aonde há uma só carne, né? Deus não vê duas pessoas, mas sim uma, né? E esse casamento é a união, é o respeito, a fidelidade, a retidão, o companheirismo, o amor. Isso provém de Deus. Agora, esses casamentos que são conturbados, com imoralidade, com palavrões, isso não vem de Deus. Agora eu vou deixar aqui
uma explicação em cima do casamento do juiz, o casamento do cartório, o casamento do homem. O casamento do juízo é terreno, vale para as coisas terrenas também, meus irmãos e minhas irmãs. Por exemplo, se eu sou casado num juízo com a minha esposa, e eu chegue a partir dessa para outra, né? Que o morrer para mim é lucro, eu já não vivo, Cristo vive em mim. Aí sim, aí esse casamento serve em cima dos direitos das pessoas, né? Serve na repartição dos bens materiais, se tiver outras pessoas que sejam seus filhos, que não sejam filhos da sua esposa, para que tenham o direito, porque você é o pai, porque sucessivamente a mãe. Aí a justiça terrena está aí para resolver essa questão, mas não influi em sua salvação, salvo. Não influi na tua condenação, condenado, porque tu já foi condenado e tu já foi salvo. E sabe aonde? No madeiro. Cristo comprou por preço caro e pagou, não ficou devendo não, ele pagou o preço. E se ele pagou, é dele. A igreja está lavada e remida. A igreja foi lavada com o sangue do Cordeiro na antiga aliança, e hoje a igreja já nasce numa igreja sem mancha e sem mácula. Glórias a Deus. Eu vou ficando por aqui, meu irmão e minha irmã. Prometo trazer outro vídeo, né? E o próximo vai ser a respeito das criancinhas, viu? O próximo que vai vir aqui vai ser a respeito das criancinhas. Fique todos com Deus e até o próximo, se Deus permitir. Tchau, tchau e fui!